Olá pessoal, mais um vídeo aqui para levar para o YouTube, para colocar no meu site. A propósito, o site é marcocotrim.com.br e trata de literatura. Outro dia eu fiz um vídeo aqui e eu chamei de Conversa para Velhos. Depois que mandei o vídeo e tal, aí eu fiquei chateado, falei, conversa para velhos? Parece que é só gente da minha idade que gosta de literatura, que pode ouvir sobre literatura. Não, jovem também. Então este eu vou chamar de Conversa para Jovens. E não vai ser muito diferente do outro não, porque o assunto continua sendo literatura. Puxa vida, Marco, literatura serve para alguma coisa? Para algumas coisas. Por exemplo, para mim, pessoalmente, a literatura serve para preencher alegremente os meus dias de velhice. Eu leio, eu escrevo, eu comento, eu faço vídeo, eu vou à feira de livro, eu mostro meus livros para as pessoas. Quanto a vender livro, aí já são outros 500, não é o caso, né? Mas preenche parte da minha vida, é muito importante para mim. Eu escrevo ficção. E para que serve ficção? É história que não é verdade, um monte de coisa que não acontece. Pessoal, a ficção tem pelo menos a utilidade de levar emoção às pessoas, uma sensação, um sentimento, tristeza, alegria. É disso que a gente gosta, todo mundo gosta de contar e de ouvir histórias. Então, quanto mais eu conseguir levar a emoção do personagem até o leitor, melhor para mim, que escrevi melhor, e melhor para o leitor, que ele vai se concentrar, ele vai gostar da história, vai ficar feliz ou triste com a história do personagem. Então, pessoal, a literatura tem a utilidade, pelo menos, de entreter. O mínimo, uma literatura de razoável qualidade, entretém o leitor. Mas tem mais. Embora não seja propósito da literatura ensinar nada para ninguém, óbvio, eu não escrevo para ensinar nada. Quem sou eu para ensinar? Eu não sou professor. Então, eu não escrevo para ensinar nada para nenhum de nós. Eu escrevo para colocar para fora o que eu tenho na cabeça, para pensar nos meus amigos e falar, puxa vida, o fulano vai ler e vai gostar, a fulana vai ler e vai gostar. E quando eu recebo um retorno deles, um e-mail, uma mensagem de zap e tal, eu fico contente. Mesmo que a opinião não seja boa. Eu falo, Marco, eu não gostei. Puxa, você enrolou aqui em alguma coisa e tal, o fulano não sei o que, isso, aquilo. Não tem problema, isso tudo é aprendizado. Né? Ou, por outro lado, olha, o final não gostei porque a fulana deveria estar feliz lá com o seu par romântico e tal. Paciência, a história não seguiu assim, mas levou a emoção para a pessoa. Então, a ficção tem pelo menos essa qualidade de tornar a nossa vida um pouco melhor, tanto para quem escreve quanto para quem lê. Mas é só essa? Não. A literatura tem outras utilidades. Uma delas eu vou citar aqui para vocês, porque eu, nos últimos anos, tenho estudado muito literatura, mitologia, filosofia, tudo com o sentido de melhorar a minha escrita e levar histórias mais emocionantes para os meus amigos. E eu tenho feito cursos informais, cursos formais e tal, e um desses cursos formais que eu fiz, eu tive que fazer um curso longo, durou 2 anos, eu tive que fazer um TCC, trabalho de conclusão de curso. Vocês jovens estão cansados de fazer isso. E olha, não copiem TCC, pelo amor de Deus, não é coisa boa. Posso assegurar para vocês que eu não copiei nenhuma palavra de ninguém. Eu li e produzi o trabalho, por gosto, porque estava interessante o assunto. E como o curso era de literatura e arte, na verdade o nome formal era Filosofia, Literatura e Artes.
E eu podia escolher qualquer tema, escolhi literatura. Dentro da literatura, eu escolhi um tema que eu gosto muito, que é a escrita criativa. E fui pesquisar. Fui às origens da escrita criativa, terminei com um ensaio tratando das origens da escrita criativa no Brasil até os dias atuais. E qual não foi a minha surpresa quando vi a aplicação da escrita criativa na educação de jovens. Curso médio e curso fundamental. As experiências na educação superior são muitas. Aí eu me perdi um pouco, não quis tratar de educação superior porque tinha muita coisa. Aí eu me fixei na educação média, no ensino médio e na educação básica. E qual não foi a minha surpresa? Embora na educação básica eu tenha encontrado poucas experiências em relação às outras experiências de escrita criativa, eu li relatos muito interessantes dos professores que fizeram essas pesquisas sobre melhorar a atenção das crianças, sobre melhorar a socialização das crianças, melhorar a capacidade de se colocar perante os seus colegas e, especialmente, transformar a criança de mero objeto receptor de informação a sujeito que oferece informação, sujeito da ação dentro desse binômio transmissor-receptor da mensagem. E aí, isso já vinha de antes da escrita criativa. Isso já vinha de Paulo Freire, um educador de primeira, queria alfabetizar todo mundo com um método bastante interessante, que era transformar aquele jovem iletrado, analfabeto, em um jovem alfabetizado e com capacidade não só de ler, mas de, com a sua leitura, transformar o mundo à sua volta, o seu pequeno mundo ali da roça. Ora, pessoal, transformar o mundo torna a pessoa sujeito da sua ação. Com a minha leitura e com a minha escrita, eu posso transformar o mundo, nem que seja uma pessoa, não importa. Fica um legado para uma pessoa. Então, essa ação da escrita criativa de transformar o jovem iletrado de objeto receptor de informação em sujeito produtor de informação, isso me deu uma alegria muito grande. E eu escrevi sobre isso. Eu terminei com um ensaio chamado Quem não escreve não conta a sua história, exatamente para tratar dessas experiências de escrita criativa. E aí, uma das lições do Paulo Freire, que eu aprendi lendo para esse trabalho, é que não é preciso saber ler para ler o mundo. Todo mundo sabe ler o seu mundo. Um exemplo, se você vê um jovem de 14 anos, lá na roça, no meio do mato, que está trazendo a vaca para ser ordenhada pela manhã, parar, encostar na cerca, olhar para o céu e falar, vai chover, acredite nele. Ele está lendo aquele mundo dele, mas é só isso que ele faz, nada mais. Isso veio da tradição oral da sua família, dos seus amigos, dos seus colegas, e não passa daí. Quando ele aprende a ler, isso foi uma lição de Paulo Freire, ele sai desse mundo que ele chegou sem contribuir para a construção desse mundo, do mesmo jeito que ele entrou, se ele não sabe ler. Se ele sabe ler, ele é capaz de interpretar essa leitura primária que ele faz do mundo, transformá-la e passar uma informação de melhor qualidade, se transformar, sair de mero espectador para produtor. Produtor do quê? Da informação. Sair de mero receptáculo de informações para transformador do mundo. Qual mundo? O mundo todo? Não. O mundo todo, nem os dirigentes, presidentes, reis, príncipes conseguem transformar. Ele continua igual. Transformar o seu mundinho. Ler uma informação
e obter um resultado prático mais imediato, mais eficiente. Ler uma informação e obter alguma coisa que proteja a si próprio, que proteja a sua família. Ler alguma informação e obter alguma coisa que leve alegria para si, para sua família e para os seus amigos. Isso já é transformar o mundo. E aí, nesse ensaio, pessoal, eu fui além de ler o mundo e ler a escrita. Eu fui um pouco mais. Ler e escrever o mundo. Por isso, o título do trabalho é Quem não escreve e não conta a sua história. Porque escrever o mundo, por meio da sua história, é deixar um legado que seja para uma pessoa. Então, se você é jovem, gosta de literatura, tem coisas na cabeça que gostaria de colocar não é papel, mas no computador, e transmitir essas coisas para os seus colegas, amigos, família, etc., faça isso. Busque escrita criativa para aprender alguma técnica, falaremos disso depois. Busque a escrita criativa, na escrita criativa, as ferramentas para você produzir alguma literatura, seja poesia, romance, novela ou conto, qualquer tipo de literatura. Aliás, cabe uma ressalva aqui, a poesia é mais fácil para os jovens. Disse uma vez um professor meu, disse o seguinte, que os jovens podem ser, existem excelentes poetas, os jovens podem ser bons poetas, mas bons romancistas são apenas os velhos. É raro um romancista jovem. Por quê? Porque entre as ferramentas da escrita criativa está a memória. E os jovens têm pouco tempo de memória. Ah, você vai escrever o que você viu? Não. Você vai recortar a realidade daquilo que você viu, e é isso, transformar isso no que você quer para os seus personagens, e é assim que você vai levar sua emoção para os personagens e daí para o leitor. Se você gosta de literatura, comece a ler e escrever também. Ler também. Porque as ferramentas básicas para a escrita, todos nós temos. Já falei uma que é a memória. A outra ferramenta básica, eu já disse isso em outro vídeo, eu vou repetir aqui, é a observação. E a terceira ferramenta básica, também todos nós temos, que é a imaginação. Lembra quando vocês eram crianças? A imaginação sem limite. A gente pode ter perdido no meio do caminho um pouco da imaginação, mas ela está aí. Então, as ferramentas básicas da escrita, memória, observação e imaginação, todos nós temos. Então, se gostam, façam isso. Comecem a ler mais e a escrever as suas ideias. Porque todos nós podemos usufruir o prazer da leitura, que deixa muitas marcas na gente. A gente aproveita as marcas boas que ficam. E você não só aproveitar o prazer da leitura, mas aproveitar o prazer da escrita, que é fascinante você estar lidando com a história. Ela se constrói, tudo aquilo fica sólido, visível para você. Você segue escrevendo e antevendo as situações e o que você quer passar para o seu leitor. Então, isso é muito interessante do ponto de vista pessoal e, obviamente, do ponto de vista social também, se você quer se tornar um escritor. Mas, basicamente, era isso, pessoal. Eu queria deixar essa conversa para os jovens, com vocês, para vocês ousarem escrever. Outro dia eu estava numa palestra com crianças do ensino fundamental e uma das meninas falou assim para mim, Marco, posso conversar com você depois que você acabar? Aí eu falei, pode, claro. Aí ela veio e falei, pois não. Ela falou, olha, o meu pai tem muita coisa escrita
E eu queria saber de você como é que você fez para publicar. Falei, vai na editora, conversa com os editores, procura um ambiente editorial e tal, fala com seu pai para procurar as coisas. Ela falou, não, mas ele morre de vergonha. Aí eu falei, bom, essa parte aí eu precisava de ter uma conversa pessoal com ele. Dei meu contato e estou esperando ele me ligar. Porque se você não pretende ofender ninguém, se você domina razoavelmente a sua língua, o português, e se você quer passar uma emoção, ou lembranças, ou memórias, ou observações que você fez, e o faz com razoável precisão da linguagem, isso não pode, a gente não pode ter vergonha disso. Ah, saiu ruim. Calma, eu estou estudando, vou melhorar. Ah, não gostei. Pois é, não é para todos gostarem. Alguns gostarão, outros não. Ah, ficou bonito esse pedaço. Ah, muito obrigado. E assim por diante. Então, pessoal, essa conversa para os jovens foi para falar de escrita criativa. Obrigado, um abraço para vocês.